Daniela, obrigado aí por tudo. Vamos lá. Obrigada. Já estamos? Acho que sim. Liberado, pode começar. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse evento de 100 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada a todos que estão assistindo. Deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Daniela Bragança, eu sou editora no site OECO, especializada em meio ambiente. E há cerca de 2 anos a gente fez um vídeo no YouTube, numa série chamada Pense Verde, com o Dr. Rodolfo Parante, que está aqui com a gente, professor do Instituto de Biologia da UFRJ e coordenador do Laboratório de Hidrobiologia, que, entre outros estudos, faz a medição da qualidade das águas da Baía de Guanabara. Naquela conversa, o nosso tema era se havia vida na Baía de Guanabara. A resposta era que sim. Apesar de todo o esgoto industrial e doméstico que não tratado jogado na Baía, havia muita vida naquele ecossistema. Enfim, né, passou 10 anos, veio a pandemia e começou a circular nas redes sociais, na internet, dezenas de vídeos e fotos de animais silvestres em ambientes urbanos circulando livremente, ou de lagoas e rios limpos ou mais limpos do que de costume. Os canais de Veneza foram o primeiro grande case que circulou, seguido por outros, e como desculpa, estou um pouco nervosa. E como não poderia deixar de ser, lá por abril apareceu o primeiro vídeo de Guanabara limpa, com tartarugas diferentes do que costumamos ver normalmente. Para o senso comum, a quarentena voluntária fez diferença na qualidade da água da Baía de Guanabara. Será? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. E você também pode participar enviando perguntas para o chat. A Mariana Lessa, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFRJ, está nos ajudando na transmissão e irá selecionar as perguntas que eventualmente aparecer nos comentários. Mariana, muito obrigada por estar ajudando a gente. Quem vai responder essa pergunta é o Dr. Rodolfo Parante, que estuda as águas da Baía de Guanabara há pelo menos 23 anos. Professor, como estava a Baía antes da pandemia e como está agora? A pandemia faz diferença na qualidade da água? Como o senhor analisa isso? Oi, Daniela. Obrigado aí pelas perguntas. Obrigado por estar participando aqui desse evento super importante para a universidade nesse ano, né, que ela faz esse aniversário tão significativo e que só de longe mesmo que podemos aproveitar e valorizar e trazer para a sociedade a importância que tem a UFRJ na construção do Brasil como um todo, né? Eu tenho o maior orgulho de ter aí meu grãozinho de areia aí, né, nessa enorme contribuição. Você me fez várias perguntas, né, ao mesmo tempo, então eu vou tentar escaloná-las e se escapar alguma coisa você me corrige aí, né? Voltando à coisa original, né, de quando nós nos conhecemos, eu tive o prazer de contribuir com o site de vocês, que é bem legal, e eu passei a acompanhá-lo, que eu conhecia e tal, mas desde então acho que passei a acompanhar mais de perto, a questão da vida na Baía de Guanabara, né? É lógico que hoje tem muito menos vida do que 10 do que há 100 anos atrás. É notório, coisa do conhecimento público, né? Se sabe disso. Se pesca menos, o tipo de organismos é diferente, cada vez que a Baía está, infelizmente, mais poluída, né? Mais para frente a gente fala um pouquinho disso, restringe o habitat para um monte de organismos, né? Então é lógico que tem menos coisa, mas ainda tem muita vida, né? Tem vários vídeos do Ricardo Gomes, que é ex-aluno nosso na Biologia Marinha da UFRJ, né? Então é muito legal ver as pessoas levando a fundo essa mensagem, né? E ele se dedica bastante a isso há alguns anos, mostrando vários organismos que as pessoas não têm ideia que acontecem ali, né? Eles fazem uma coisa bem arriscada de mergulhos noturnos e procurar algumas coisas pouco usuais, e é gratificado em verificar que tem muita vida, né? Então, assim, infelizmente, cada vez isso está diminuindo mais. Nos últimos dias circulou alguma coisa sobre os golfinhos, né, que eram menos ainda, acho que menos de 30 indivíduos, né, posso não estar correto no número, desculpe. Então essa é a principal coisa, a sua primeira questão, né, sobre a vida na Baía de Guanabara. Tem muita vida, então acho que a principal coisa
de ver essa vitalidade ainda, nos motiva a pressionar os governantes para investir em saneamento. Acho que é a coisa principal que a gente tem, investir na recuperação desse ecossistema, investir na recuperação da vida e na qualidade de vida. Talvez se dê para extrair muito mais recursos da Baía de Guanabara se ela fosse totalmente limpa, né, com várias atividades de lazer, culturais, etc, 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 isso geraria uma renda muito grande. Então, assim, eu acho que não é bobagem, não é frescura querer defender que a Baía seja recuperada. Uhum. Agora, a qualidade da água vem piorando. Vem diminuindo bastante ao longo do tempo, e o reflexo disso a gente verifica com aumentos de níveis de amônia, a perda de balneabilidade cada vez mais em alguns lugares, né? Tem vários pontos da Bahia em que a água não não é propícia para o banho, as pessoas não podem entrar e se banhar. Diferente, se você procurar algumas fotos antigas, né, que a gente não tem muita chance de mostrar aqui, poxa, as pessoas tomando banho ali na Praia do Galeão, na Praia de Ramos, então isso há 60, 70 anos atrás. Por que isso não pode ser recuperado? Isso seria muito melhor para as pessoas, se isso tivesse uma condição de balneabilidade legal, né? Então vamos lá, acho que eu tentei atender a tua primeira pergunta, e a segunda que você colocou, vamos recapitular para as pessoas. Peraí, a segunda era como estava antes e como está agora, e se a quarentena voluntária teve reflexo na qualidade da bacia. Tá. Porque em alguns vídeos a gente viu que aparecia fotos, vídeos de tartarugas e a água mais límpida do que normalmente a gente consegue ver. Esse vídeo ele foi perto do aeroporto, esse vídeo que eu estou falando, de abril, ele ficou muito famoso e ele foi gravado próximo do aeroporto Santos Dumont. Santos Dumont, sim. Isso. E é uma área que não normalmente as pessoas não percebem, era limpa e etc e tal, e límpida, com tartarugas, sem tanto lixo, tanto lixo de plástico na superfície, etc. Tá. Antes, só uma coisa, o pessoal está falando que a câmera aqui minha câmera está travando um pouco, talvez seja a conexão da internet. Desculpa, não tenho muito o que fazer em relação a isso. Bom, posso tentar uma coisa aqui pelo caminho, enquanto eu vou falando. Vou tentar... Voltou completamente? Sim. Eu vou tentar rotear pelo telefone, que aí talvez possa ficar mais rápido. Porque é uma demanda, né? Tem 4 reuniões na casa ao mesmo tempo, então só a neném de 8 meses que não está fazendo reunião, tadinha. O resto, todo mundo está, nesse momento agora, está numa reunião. Então eu vou tentar trocar aqui, talvez... Bom, quem quiser fazer perguntas, por favor, use o chat. A gente está esperando a pergunta. A gente vai tentar responder no final. A nossa conversa vai ser bem rapidinha, ela tem cerca de meia hora. Voltei aqui? Voltou. Vamos lá. Então, assim, como estava a condição da Baía de Guanabara antes? É uma pergunta difícil de responder diretamente, porque a tendência é de pior ao longo dos anos. É o que a gente observa nesse estudo de 23 anos, né? Concluímos agora uma etapa importante nisso, e partindo agora para a publicação desses dados, deixar disponíveis para a sociedade, é que a qualidade de água realmente piora. Nós vemos, por exemplo, os níveis de amônia nas águas da Bahia vem aumentando significativamente ao longo do tempo. Agora, tem variações. Tem época que aumenta menos, tem época que aumenta mais, tem época que chove mais, que chove menos. Então, o balanço disso, acho que aqui não cabe também ficar detalhando tanto assim a parte científica, que a gente adoraria ficar falando, né? Mas também não é o momento. Mas, assim, é um balanço de situações que vão oscilando ao longo do tempo, mas a integral disso é um aumento dos níveis de amônia. Né? Então, assim, a Bahia vinha piorando. Aí teve a pandemia, as pessoas... também você falou da filmagem feita perto do aeroporto Santos Dumont. Tem uma outra que também circulou pra caramba, com a praia de Botafogo com águas claras, né, cristalinas, uma
coisa assim, quase nunca vista. Não é bem assim, cara. Pedalando ali pela orla de Botafogo não é incomum, não é todo dia, mas não é incomum você ver. Se você fizer isso todo mês, você vai ver 2, 3 vezes por mês, ou de repente num mês não vê, no outro vê mais vezes. Você está pedalando ali pela ciclovia, olha para o mar e vê o fundo. A água tá mais clara. Então, isso acontece. Nesses 2 momentos, depois a gente foi ver o horário de maré, como é que está a situação oceanográfica lá fora, ventos e tal, e você vê, momentos de maré cheia. Ou seja, a água que está ali na região costeira entra na Baía de Guanabara com movimento de maré. Se você tem uma água clara lá do lado de fora, isso acontece por questão das correntes oceanográficas, que às vezes tem uma água mais clara aqui nas nossas praias, como às vezes tem uma água mais gelada aqui nas nossas praias. É uma questão oceanográfica maior do que só a Baía de Guanabara, o nosso litoral, pertinho aqui, as praias do Rio, né? É uma coisa maior. Então, a água clara ali na região costeira foi bombeada para dentro da Baía de Guanabara quando entrou a maré. Então, isso é uma coisa muito importante para a Baía de Guanabara, não é só fazer um parênteses, né? A troca de águas pela maré, isso é fundamental para a renovação das águas e a manutenção da vida na Baía de Guanabara. Basicamente, 2 vezes por dia entra a água limpa, que acaba tirando a água mais contaminada, né? Então, isso é bastante importante. Então, esses momentos de filmagem de águas claras foram feitos nessas situações de maré alta. A gente foi conferir a hora, por mais que os vídeos não tivessem muito identificados com data e hora, provavelmente tantos dias. O da Praia de Botafogo foi mais fácil de fazer. Aquele vídeo possivelmente foi feito num domingo, e na sexta-feira e no sábado teve uma maré muito alta, entrando muita água limpa na Baía de Guanabara, e estava em todo o litoral também, tinha registro disso. Então foi fácil de caracterizar. Agora, isso foi uma coisa muito legal de acontecer, porque as pessoas estão prestando atenção no meio ambiente. E aí a outra pergunta, será que a pandemia, a quarentena modificou a água na Baía de Guanabara? Infelizmente, eu não tenho dados contínuos aí para mostrar para vocês, o que a gente acredita que não. O número de pessoas vivendo aqui é o mesmo. O esgoto que era jogado, tudo bem, pode ter ido de uma bacia um pouco mais da Zona Sul, que tinha mais gente trabalhando e tal, e deslocado um pouco mais para a Baixada Fluminense, e talvez nem todo ele chegue na Bahia e diminua, mas ninguém tem números para mostrar isso. Não tem, não existe. Os dados que a gente fez, infelizmente, quando começou a pandemia, nós íamos fazer uma expedição, que, puxa, para nossa tristeza, a expedição de março era o marco comemorativo de 23 anos de expedição, e a gente cancelou, porque começou o confinamento e tal, acreditamos que era arriscado para a equipe, talvez não valesse a pena, não fizemos a expedição. Aí não fizemos em abril, não fizemos em maio, fizemos um esforço hercúleo para retomar e fizemos uma expedição em junho. E assim, os dados não mostram, acho que reforço o que eu falei para vocês anteriormente, não há nenhuma diferença do que os meses de junho dos anos anteriores, não teve nada de diferente, assim, de muito melhor, talvez até um pouquinho pior, porque teve chuva um pouco antes e tal, que também condiciona muito a qualidade da Bahia por 2, 3, 4 dias, né? Então, assim... Professor, deixa eu te interromper rapidinho. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a amônia. Ela vem do esgoto? Como é que, não de maneira tão científica, mas um pouco mais leiga, por que a amônia é importante para a medição da qualidade da água da Bahia? Tá, legal. A amônia é um indicador direto de esgoto. Então, assim, se você joga esgoto na água, assim que a matéria orgânica começa a se degradar, aparece o composto amônia. A amônia vem de proteína, das células, das fezes, de tudo isso, entendeu? Então, é um ponto, é um parâmetro importante para ser monitorado, né? Ele é crítico. Quem tem aquário em casa, monitora o nível de amônia, porque se tiver amônia, é tóxico para os peixes, para os organismos que tem ali no aquário, por exemplo. Outras coisas, às vezes, não são tão críticas. A amônia é bem crítica, né? Então é um bom indicador para poluição. O esgoto tem amônia ou não? O esgoto vai ter amônia, mas vai ter compostos mais complexos de amônia, de nitrogênio maiores que amônia. Ao esse esgoto entrar na água e começar a ser degradado, consumir oxigênio, vai chegar a amônia, né? Mas, enfim, o esgoto também vai ter bastante amônia, com certeza. E outros compostos que, ao se degradarem, vão gerar amônia. Então, a quantidade de esgoto que a gente tem chegando na Baía de Guanabara é muito grande, né? A questão do tratamento, que não acontece, já a gente fala isso para finalizar a entrevista, é
É muito esgoto, então tem muita amônia. E o que eu falei para você, como a amônia é um parâmetro importante, foi o que a gente percebeu na nossa série histórica, o maior sinal de aumento. Outras coisas têm aumento, outras coisas não são tão claras, não são tão significativas. A amônia foi bastante significativa em quase todos os pontos de coleta, na maior parte do tempo, né? O aumento de amônia é estatisticamente significativo. Então é uma coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado. Não é eu pegar um ponto lá há 10 anos atrás e outro agora e dizer, ih, aumentou, diminuiu. Assim, a confiança dessa informação, tá, aumentou, beleza. Mas o significado desse aumento tem uma importância menor. Se você tem uma série histórica que a gente fez dados mensais, que ainda assim, poxa, seria legal ter uma frequência melhor, tipo diária, todo dia, né? Mas isso até é possível. Hoje em dia temos tecnologia para isso, que acho que até o caminho para onde vamos agora, né? Nessa função, se aprendeu a trabalhar remotamente de casa e tal, eu também tenho um instrumento que eu posso colocar lá remotamente que vai ficar medindo o dia inteiro. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós já até temos um equipamento desse, e é o próximo passo que a gente vai tentar trabalhar na Baía de Guanabara, né? Até para diminuir a exposição das pessoas, da equipe, e depois, antes da pandemia, já havia um desmonte do cenário de ciência e tecnologia, agora vai ser mais difícil ainda para a gente conseguir ir para frente, tá? Você tem mais alguma pergunta, ou a gente busca... Tem... Só um minutinho, peraí. Sim, se ainda existe, a gente voltando àquela pergunta que a gente fez há 2 anos atrás, se ainda existe vida na Baía de Guanabara e se ela pode ser considerada um símbolo de resistência. São as minhas 2 últimas perguntas. Claro que tem vida na Baía de Guanabara, né? Como a gente falou lá no início, né? Os vídeos do Ricardo Gomes mostram isso, esses vídeos das pessoas mostrando água clara, tartaruga... Golfinho, Golfinho sempre teve, mas teve um de, acho que ele perto da entrada da Bahia, de uma baleia e tal também, então... O leão marinho, perdido. Semana passada, ali na praia de Ipanema e no Arpoador também, enfim. Algumas pessoas falam, só voltando para a pandemia e antes da pandemia, que diminuiu um pouco o tráfego de navios e diminuiu bastante o tráfego de barco de lazer. Então isso talvez seja um outro fator que pode estar colaborando para que os animais se aproximem mais, né? Porque tem menos ruído, menos bagunça, menos coisa que os incomodam. Então, pode ser que isso explique alguns momentos dessa chegada desses animais. E acho que isso só reforça a resposta que eu quero dar para a tua pergunta. Sim, ainda tem muita vida. Ainda merece. Se você entrar na Baía de Guanabara, chegar ali naquela região do fundo, perto de Guapimirim, naquele manguezal e tal, poxa, ali tem muita vida, é um lugar bonito, quase um berçário de vida para a Baía de Guanabara, né, como muitos consideram. Então, a questão é só a gente não impedir que eles possam sobreviver, coitados, e tentar criar condições para isso. E aí, assim, se você fez todas as suas perguntas, eu queria pontuar uma outra coisa muito importante que aconteceu essa semana, nas últimas 2, né? Que é a criação do marco legal do saneamento. Então, isso pode mudar a situação de vários lugares do país, né? A partir do uso da entrada de investimento privado para aumentar tratamento de esgoto, algumas situações certamente vão melhorar. Aqui mesmo, na bacia da Baía de Guanabara, a gente pode citar o caso de Niterói, que tem uma empresa privada que distribui água e cobra pelo esgoto e trata parte... não tenho um número exato aqui para te dizer, mas chega até a fazer tratamentos terciários em 2 plantas pequenas, né? Uma quantidade de esgoto de, acho que 400 litros por hora, é pouca coisa, né? Por segundo, né? É pouca coisa. Mas chega a remover nitrogênio da água, então, nitrogênio amônia. Então, isso é muito importante, que você passa... O esgoto que não é tratado é péssimo, porque ele entra bruto na Baía de Guanabara. O esgoto que vai para o emissário de Ipanema, que os sanitas consideram o emissário uma forma de tratamento, tá bom, ele tira aquele esgoto do litoral, da zona costeira e joga alguns quilômetros adiante, mas que volta, em algumas situações volta, né? Mas aí ele não tem tratamento nenhum, tem só um gradeamento grosseiro, né? Então, cotonete, coisas desse tamanho passam e vão para o ambiente. Então, tudo isso é muito
ruim. O esgoto que recebe tratamento aqui na Baía de Guanabara, pouco dele tem tratamento primário, né, que retira basicamente sólidos e coisas maiores. Depois tem a planta, acho que principalmente de Alegria, tem tratamento secundário, que retira matéria orgânica e tal, ela é bem eficiente, funciona para o que ela é desenhada, né? Mas joga uma água clara lotada de nitrogênio e fósforo, então tá jogando adubo, né, nas águas da Baía de Guanabara, gerando floração de alga, gerando proliferação de organismos tóxicos, coisas patogênicas. Então, assim, o marco do saneamento pode ser uma questão bem legal da gente, poxa, prever realmente uma melhora do ecossistema ao longo dos próximos anos, né? Porque a partir com a iniciativa privada tiver mais investimentos para o tratamento de esgoto, como o caso de Niterói, que tem uma renda per capita um pouco mais alta, então talvez seja viável. Será que em outros municípios menos favorecidos isso vai acontecer? Não, talvez a iniciativa privada não tenha interesse nenhum em tratar esgoto ali, porque não vai poder cobrar. Então, assim, é uma questão difícil, mas que pode representar uma esperança para frente. E algumas pessoas também têm questionado, será que tem Covid em esgoto? É muito possível. Os poucos trabalhos que foram feitos no mundo, e um ou outro aqui no Brasil, mostram que sim. É uma pena, porque a gente estava pronto para implementar isso na nossa pesquisa da Baía de Guanabara, que agora, poxa, eu tenho mau recurso para pagar a lancha, e quase não temos mais equipe, então acho que a gente teria uma campanha programada para daqui a 2 semanas. Eu acho que eu não vou ter condição de fazer. Mas é uma pena que a gente poderia procurar a questão do Covid nas águas da Baía de Guanabara. Eu acho que não vai achar, né? Perto do esgoto, em lugares de esgoto, acho que tem uma chance maior de detectar. Tem uma notícia que em Niterói a Fiocruz detectou Covid em acho que o número é 94% das amostras de esgoto que eles analisaram. E me soa plenamente razoável. Tá provado que as fezes é uma forma de veicular esse patógeno, então... Mas o que deveria perguntar é quanto tempo ele fica nas fezes. Aí teria que... nas fezes eu não sei te dizer. A gente estaria preparado para pesquisar isso na água do mar, de chegar e ver qual é a durabilidade desse tipo de organismo na água do mar. A gente poderia fazer ensaios em laboratório e responder essa pergunta em algum tempo, né? Fazer um número X de ensaios, com tanta reprodução, repetir, para ter certeza do que está falando, e não sair simplesmente porque quer aparecer na mídia. Achei o santo graal aqui, venham me mostrar. Não precisa de um pouco mais de tempo para a gente poder afirmar coisas com segurança, e não ser simplesmente mais uma notícia que daqui a 30 segundos vem outra bombástica e sai e querer virar trend topics no Twitter. Não é por aí. Pois é. Rodolfo, só um minutinho. Tem a primeira pergunta. Legal. A primeira... Quais os principais entraves para a falta de tratamento de esgoto? E se é apenas falta de vontade política? Essa pergunta é da Duda Menegassi, e a Rebeca Florencio também perguntou se é possível despoluir a Baía de Guanabara e qual é o poluidor. Se é o esgoto, se é o petróleo? Tá, vou responder uma de cada vez. Caramba, perdi a primeira. Ai, Jesus. Repete aí. Então, quais são os principais entraves para a falta de tratamento? Desculpa, me confundi com as duas. Isso é uma vontade política. Tratar esgoto é muito caro. Duda, obrigado pela sua pergunta, bem legal. Assim, tratar esgoto é muito caro. Uma planta de tratamento de esgoto custa 1, 2, 3 bilhões de reais, de dólares. É muito caro. Tá? Em qualquer lugar do mundo isso é muito caro. Então, assim, tem que ter uma vontade política realmente muito grande de fazer. E, assim, aqui no Rio até se construiu para a Estação de Alegria, que eu mencionei, ela foi construída pelo Programa de Despoluição, acho esse nome não é correto. Ela trata metade do esgoto que ela poderia, porque o esgoto não chega. O Brasil pegou financiamentos externos para construir estações de tratamento de esgoto e tinha que fazer a contrapartida de criar a rede coletora de esgoto. Isso nenhum político gosta de fazer, porque rede coletora de esgoto fica embaixo da terra, ninguém vê. Não é viaduto, não é uma estátua, não é uma coisa que aparece que pode ter um uso político. Agora, eu acho que é um erro boçal, porque
Imagina fazer um uso político, porra, eu despoluí esse troço aqui, olha que todo mundo, a taxa de doença diminuiu porque a gente tirou o esgoto ali da casa das pessoas. Cara, eu acho, desculpa, eu não sou político, né, então de repente posso ser mané, mas isso tem um impacto muito maior do que fazer um troço faraônico, mas de repente na nossa sociedade não, né, o troço faraônico tem mais impacto. Então assim, eu acho que falta vontade política sim. Não é barato. Agora, uma conta que a gente gosta de fazer, pensa quanto custa em imóvel os bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon. Pega o valor por metro quadrado desses locais, prédios e tal, imagina quanto valem os imóveis daquele troço. Na boa, de repente chega a R$1 trilhão. Quanto vale os imóveis da orla da Zona Sul e da Baía de Guanabara. Então, gastar 5 bilhões para tratar esgoto, cara, na boa, não é nada. Não é nada. Quanto vale o patrimônio da orla carioca e tal, né? Da garota de Ipanema, disso? Qual é o valor material e imaterial disso tudo? O material é o valor dos imóveis, é um valor material que você pode colocar. O turismo que vem é um valor material que você pode colocar. E o imaterial? Eu falei de $1 trilhão para os imóveis, de repente a gente está falando de até de mais do que isso. É uma cifra de dinheiro que a gente não tem nem ideia do que é, né? É uma pena, vocês podiam todos ter esse dinheiro todo e ajudar a nossa pesquisa da Baía de Guanabara. Né? Mas, enfim, eu acho que realmente o entrave é vontade política de usar os recursos que tem de uma forma efetiva, né? Para realmente tratar o esgoto como ele precisa ser tratado. Coletar todo o esgoto é a primeira coisa, e depois tratar até tirar nitrogênio e fósforo. No início, eu mencionei esse ponto da amônia estar aumentando na Baía de Guanabara. A amônia é uma forma de nitrogênio. Isso tem que ser tirado do esgoto. Enquanto isso não acontecer, agora, também, enquanto as pessoas têm esgoto na porta de casa, falar de tirar amônia pode soar como frescura, como luxo, né? Mas acho que tem que tentar compor tudo isso. Espero ter respondido a tua pergunta e me repassa a outra. Não, então, a Rebeca, ela faz uma pergunta parecida, mas ela pergunta se é possível despoluir a Bahia. Claro. Qual é o maior poluidor? Se é o esgoto, se é o petróleo, qual é o maior poluidor da Baía de Guanabara? O esgoto orgânico é a pior coisa da Baía de Guanabara. É o esgoto doméstico, né? A carga orgânica que isso tem, tentando falar de um jeito ultra mega simples, isso tira o oxigênio da água. Então você joga esse esgoto na água, ele para a matéria orgânica se degradar, para as coisas acontecerem, enfim, para os micro-organismos degradarem aquela matéria orgânica, para você entrar nos ciclos da natureza, ele consome o oxigênio da Baía de Guanabara. Então torna boa parte da Baía de Guanabara, que a gente tem um termo anóxica, sem oxigênio, ou com nível de oxigênio muito baixinho. Por exemplo, a Praia de Ramos, né, que é um dos nossos pontos de coleta há 23 anos, ela, sei lá, em 23 anos, metade do tempo ela é anóxica, tem um oxigênio baixinho. Agora, ali, curiosamente, é o lugar que tem, em alguns momentos, no verão, num dia claro, que está, né, fazendo muita fotossíntese, são os maiores níveis de oxigênio que a gente observa na Baía de Guanabara, no mesmo lugar que a metade do ano não tem oxigênio. Isso é muito curioso. Então, isso é culpa do esgoto, né? É o principal problema. Petróleo é um problema grave, é crônico. Já tivemos alguns derramamentos sérios, com graves impactos e graves registros, mas também entra óleo todo dia, dos navios, de posto de gasolina. Então, assim, é uma coisa que é uma doença crônica da Baía de Guanabara, a poluição por óleo. Está sempre entrando, né? Metais pesados é um problema sério também, né? Poluentes orgânicos são problemas sérios, pesticidas são problemas sérios, são coisas que vêm da bacia de drenagem de outros lugares e que acabam na Baía de Guanabara. Mas enquanto o esgoto não for tratado e todos os rios que chegam de todos os lados para a Baía de Guanabara não chegarem limpos, a Bahia não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Mas se a gente tivesse $1 trilhão, a gente conseguiria, tecnicamente, transformar a Baía de Guanabara em limpa? Sim. Eu acredito que sim. Tá? Retirar toda essa entrada de esgoto e depois realmente limpar a Bahia, pegar onde tem sedimento contaminado, limpar esse sedimento contaminado. Seria um projeto de anos, entendeu? Mas te digo assim, se fosse possível, tô tratando todo o esgoto da Bahia, na boa, mês que vem a gente podia se encontrar para tomar cerveja ali na beira e ia começar a ver efeito. A Mariana Martins está perguntando quais são os problemas de saúde humana causados pela poluição da Bahia. E o Igor, ele perguntou uma coisa que a gente já tinha conversado anteriormente, como funciona essa renovação de águas da Bahia pela maré? Tá, problemas para a saúde
imagina uma coisa que eu vou tentar usar as coisas que eu falei aqui. As pessoas há 70 anos atrás tomavam banho na Praia de Ramos, na Praia do Galeão. Então, hoje não poderiam mais entrar ali para tomar um banho de mar, podiam sair, poxa, com doenças de pele, eventualmente com alguma doença intestinal, se bebesse um pouquinho daquela água, poderia ter uma diarreia, uma coisa assim. Então, você não pode usar água pelo risco associado a isso. Lembra na época das Olimpíadas? Imagina os velejadores, o que é que eles vão... Imagina se alguém ficar doente, pegar um troço, ou o barco bater em alguma coisa. Então, uma água poluída causa problemas de pele, digestivos, que te impedem o uso dela. Então, assim, nesse lugar da Praia de Ramos, a água nunca é própria para o banho. Então, as pessoas nunca... Seria recomendável que elas entrassem por causa do risco de pegar esses tipos de doença, né? De pele e gastrointestinais. Sobre o movimento de maré, cara, puxa... Eu não sou oceanógrafo para falar isso de um jeito mais fácil, né? E, enfim, e tem bastante teoria por trás disso. Mas, basicamente, acho que todo mundo tem noção aqui que a maré oscila, e na nossa região aqui, basicamente, ela oscila 2 vezes por dia. Às vezes mais fraca, que são os momentos que a gente faz coleta na Baía de Guanabara, porque a gente quer pegar a baía meio parada, né? Porque num dia que tem um grande movimento de maré, aqui ela chega a ter 1,3 metros de amplitude. No Pará tem lugares que tem maré de 9 metros de amplitude, em lugares do mundo tem 12 metros de amplitude. Né? A nossa aqui tem um máximo de 1,4 metros de altura, né? Se eu faço coleta num dia desse, tá arriscado a eu coletar a mesma água na entrada da baía, e conforme eu vou andando com a lancha, eu ir entrando com a mesma água e pegando a mesma água até lá no fundo. Então, isso não seria uma boa ideia. Então, quando começamos esse projeto há 23 anos atrás, foi uma coisa que a gente ponderou. Poxa, eu tenho que pegar e tentar ir nos lugares diferentes da Bahia para pegar diferentes águas. Então, tem que pegar o dia que está movimentando menos. E aí, quando tem um dia de grande movimento de maré, quando entra esse prisma de maré, essa água lá de fora ela é mais salgada, então ela entra pela camada de fundo. Essa água vai até o fundo da Baía de Guanabara, aflora e empurra a água que está chegando dos rios para fora. Então, isso causa uma circulação bem interessante. É uma coisa típica de estuários, assim, de baías, né? Isso não é só aqui que acontece, em todo mundo, todas as baías equivalentes do mundo acontece parecido, né? Então, isso é bem legal, que cuida muito, é uma renovação das águas da Baía de Guanabara. Tem algumas estimativas, mas nenhuma é muito firme, assim, mas se fala que entre 10 e 15 dias, metade da água da Baía de Guanabara é trocada. Então, assim, ela não apodreceu ainda, não virou um lodaçal por conta disso. Porque, por mais que a gente fique jogando porcaria, ela consegue diluir, lavar isso e jogar pro litoral, entendeu? Espero que eu tenha respondido. O Igor também fez uma pergunta sobre se a chuva prolongada influencia na piora da Baía de Guanabara. Putz, muito boa pergunta, cara. Total. É o que a pesquisa da gente mostra. Quando tem períodos de El Niño, que tem uma pluviosidade maior ao longo do tempo, não é só um dia, uma coisa é um efeito de um dia, e vai ter um efeito imediato ali. Repara quando depois de uma chuvarada, tenta ir nas margens da baía, né? A água tá toda barrenta e tal, isso é natural. Por isso que se diz, não vá à praia num dia depois de chuva, porque drenou, isso em qualquer lugar do mundo, com melhores condições sanitárias do que a gente. Isso já é uma recomendação. Imagina aqui. Né? Então, se eu tenho um verão que durante 2 meses chove quase todo dia, putz, isso é terrível, porque vai piorar mais ainda a qualidade de água da Bahia. Não é só o que chove nela, mas o que chove em toda a bacia de drenagem. A Bahia tem 300 e tantos quilômetros quadrados, a bacia de drenagem dela tem 4.000. Então, pega a galera desde Itaboraí, né, do outro lado, até toda a Baixada Fluminense, né, até Itaguaí. Tudo isso vem para a Baía de Guanabara. Tudo que acontece nesses lugares vem para a Baía de Guanabara. Então, a chuva, como tua pergunta é muito boa por isso, porque não é só a chuva que cai na Baía, mas a chuva aumenta e traz mais esgoto que, de repente, demoraria 3, 4 dias para chegar na Baía de Guanabara, chega em poucas horas. Então, períodos prolongados de chuvas, a gente modelou isso, é bem impactante, sim. A Camila Pereira, ela tem uma pergunta inversa, que é como a evaporação influencia esse aspecto também em um dia de calor prolongado, em uma temporada de calor prolongado.
Tá, é legal. Eu não tenho um número para te falar, nunca pensei nisso, mas o volume de água que chega é muito maior do que seria dessa evapotranspiração, né? Que seria a evaporação da água do mar, de uma superfície de um lago, de um rio e tal. Sempre tem alguma evaporação, né? Quanto mais quente, maior essa evaporação. Mas isso em massa de água acho que fico tranquilo de falar que é bem melhor do que o que chega na chuva. Você pegar um balanço de um verão, da chuva que cai e do que evapora de um corpo d'água, eu acho que a chuva ganha. Tá, mas eu não tenho um número para te falar, tá? Nunca medi isso, nunca tive essa experiência. Obrigado. Acabou. Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Eu agradeço todo mundo que mandou, agradeço a Mariana por ajudar a gente a manter essa conversa. Rodolfo, muito obrigada. E eu agradeço ao público por acompanhar nossa conversa e seguimos. Ok, gente, obrigado. Tudo de bom para todos, fiquem seguros e vamos em frente até sei lá quando. Um abraço, tchau.